experiência e outros chegando agora com vontade de aprender. Mas como equilibrar essa balança e a empresa ter bons resultados, hein, Mário Flávio? Vamos chamar André Santiago novamente ao vivo? Então, André, como as empresas podem lidar com a diferença de gerações no mesmo ambiente? Pois é, Renata. A gente vai conversar agora com a analista comportamental, consultora de recursos humanos, a Ruth Almeida. Ela vai trazer essas informações, como é que a gente lida, né, com essa questão das gerações, né? Principalmente os mais experientes, os menos experientes que estão chegando nas empresas. Ruth, é difícil, né, lidar com esse conflito de gerações, geração Z, né, geração Y, enfim, bom dia. Muito bom dia. É um tema que está muito latente hoje em dia, né, e não só a título de ser uma pauta necessária para a gente conversar. A gente está rodando, né, entre as empresas e a gente percebe que esse conflito é algo realmente presente das pessoas que são mais experientes, que têm ali a geração acima dos seus 30 anos, que percebe que não estão sendo entendidos quando vai conversar com as pessoas mais novas, né, entre seus 20 até 27, que é essa última geração, a geração Z. E aí a gente percebe que a comunicação é uma coisa que atrapalha diretamente essa formatação das empresas. Então, eu vejo diretores, gestores que chegam para mim, a gente trabalha com recrutamento, e chegam para mim e dizem, Ruth, agora eu só quero contratar os 30 mais, porque são pessoas mais experientes que eu consigo me comunicar. E aí chega nesse sentido. Tá, será que existe, de fato, essa abertura entre essas gerações para a comunicação? Qual é a trava que está existindo, né? De fato, a comunicação, né, essa linguagem diferente, a linguagem dos dias atuais, uma linguagem mais de rede social, mais, vamos, entre aspas, mais moderna, né? Não que o pessoal da geração anterior seja, entre aspas, mais atrasado, mas, por exemplo, algumas pessoas com certa experiência já tem alguns vícios, né? E quem está chegando pode ser moldado, né? Ou seja, as empresas têm que trabalhar essas questões também, né? Quem já tem a experiência e tem alguns vícios, e quem está chegando e precisa ser moldado de acordo com o perfil, o padrão da empresa, né? Sim. E como fazer isso? Né? Termina que o pessoal que já tem mais experiência já tem um formato de trabalho e acredita que aquele formato é o padrão, é aquele que deve existir. Mas a gente somos diferentes. Né? Somos pessoas diferentes. Então, como fazer com que exista a execução do trabalho, a entrega, o resultado, mesmo você tendo uma idade diferente, mesmo você pensando em um formato diferente. Então, vou te dar um exemplo. Tem um pessoal hoje em dia que está interessado em trabalhar em home office, que é o pessoal dos 20 até 27, 28, que o home office eles acreditam que é uma coisa que é importante, que tem como ser desenvolvida e tem como eles entregarem o resultado, mesmo trabalhando em casa. Essa pauta, para o pessoal, para os gestores, diretores que têm essa ideia, não, o formato é só trabalhar presencial, é muito complicado, porque aí essa primeira geração vai entender que não, eu só vou precisar ir a nível de lidar sob pressão, e aí eu só vou trabalhar sob pressão e não funciona. Por isso que tem essa barreira, né? Agora, o que é que deve prevalecer? Qual é o papel da empresa em conciliar essas diferenças? Qual o melhor caminho do meio? O caminho do meio, para mim, é a abertura para se comunicar. Então, a gente só vai se entender a dor das outras pessoas, seja do diretor, seja dessa nova geração que está chegando, para ter uma abertura para existir o meio termo. Só vai existir o meio termo se eu estiver disponível também para me comunicar. Né? Então, como pode funcionar? Qual é a ideia de ter a flexibilidade de conseguir executar o formato que eu estou pensando para a minha empresa, mas conseguir também trazer esse bem-estar para essas pessoas que estão chegando? E aí, a nível de utilizar o RH, por exemplo, o RH pode ser um investimento nesse sentido, de trazer espaço para endomarketing interno, para trazer ações de valorização do profissional. Então, existe um vão ali que a gente pode pensar sobre esse desenvolvimento, né? A gente torce que não, né? Mas se houver conflito, como é que se resolve nessa situação? Eu vejo diretores que estão muito, acredito que pelo dia a dia, né, tem um nível alto de estresse e acredita que qualquer coisa que aconteça, não, já vamos demitir. Para mim, essa é a primeira fala que chega enquanto RH, que a gente trabalha com isso. E não é o caminho.
Então, é no sentido de vamos dar um passo para trás. O que foi que aconteceu? De onde veio primeiro esse conflito? Para lidar com conflito, a gente tem que entender qual é a primeira fundamentação. É porque não teve a comunicação? É porque alguém deixou de ser ouvido ou quis fazer só do seu jeito próprio? Então, para mim, parar para conversar e trazer uma terceira pessoa. Então, eu vejo o RH também nesse sentido, como um braço a mais, né, para a diretoria e para os colaboradores, para a gente poder fazer essa comunicação e desenvolver esse conflito. Seguir as normas da empresa ajuda bastante, se ter um conjunto de normas, de regras, de padrão da empresa. A gente trabalha com ferramentas, né? Então, eu prezo muito pela ideia de ter um código de cultura, por exemplo, muito estabelecido, onde ali vai ter os valores, o que é que a empresa acredita, para quando você trazer também esses profissionais, sejam pessoas que estejam alinhadas com o que você está buscando. Né? Então, esse é o ponto 1. Seja manuais de conduta, seja esses espaços de integração. Se você perceber que a tua empresa lida muito com pressão, de fato, a nível de entrega de resultados, se você pode colocar um plantão psicológico, uma psicoterapia nesse sentido. Então, é uma via de mão dupla, da gente ter esse padrão dessas ferramentas e eles entenderem que é, de fato, uma empresa que precisa de resultado, mas que tem como fazer isso, entregar os resultados e trabalhar bem. Quais são as dicas que você dá para os funcionários, né, os colaboradores, tanto os mais experientes como os mais recentes, os recém-chegados, né, para os colaboradores mesmos? Quais as dicas? Tenham calma. Eu acredito que esse é o ponto 1. Termina que lidar sobre estresse, a entrada no mercado de trabalho, porque é isso que a gente está conversando, né? São os novos profissionais que estão chegando e entrando no mercado. Então, é entender que, querendo ou não, é um trabalho. Então, a gente tem ali, espera um resultado. Então, quando você receber uma cobrança, que você entenda que existe um fundamento para aquela cobrança vir. Quando você receber algum tipo de feedback que você não gostou, não acha que era para ter vindo daquele jeito, que a gente saiba também lidar com nossas emoções, o nosso formato também de trabalho enquanto profissional, para a gente não ficar cobrando só o outro. Né? Porque também é muito fácil a gente direcionar e achar que a culpa é só do outro. Apontar o dedo, né, e esquecer que quando você está apontando, tem 3 apontando para você, né? E eu acho que também a comunicação e a conversa, né, a escuta, o diálogo sempre, né, Ruth? Exato. Para mim, a comunicação vai ser o ponto principal para algo poder ser desenvolvido. Então, não vai adiantar a diretoria acreditar que é do jeito dele e é só isso que pode ser formatado. Então, precisa de um espaço de escuta até para você ter outras ideias. Então, pode ser que um profissional que esteja chegando agora seja muito criativo, tenha várias ideias que possam impulsionar o que você está pensando e você está colocando essa barreira. Então, termina que essa troca vai ser fundamental para o mercado de trabalho do futuro, né? É o que a gente está vendo daqui para frente. Ruth Almeida, analista comportamental, consultora de recursos humanos e psicóloga, muito obrigado pelas informações, pela conversa, pelas dicas aqui no Manhã Cidade. Eu que agradeço, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer foi nosso, Renata. Então, essas são as dicas, né, para evitar esses conflitos de gerações nas empresas, no ambiente de trabalho, né, a geração Y, Z, enfim, os mais experientes, os menos experientes. Comunicação, diálogo, escuta e muito mais foram as dicas aqui de Ruth Almeida. Renata. Obrigada, André. 10 horas e 26 minutos.